É isso aí, pessoal. A gente está aqui para apresentar para vocês um tutorial sobre amplificadores. Desde o momento que você esperta o seu instrumento no input, passando pelos controles grave, médios e agudos, né, Zé? Isso aí. Para isso a gente vai usar um processador chamado Axie FX2 da Fractal Audio, que sem ele ia ser impossível a gente fazer umas demonstrações que vocês vão ouvir no tutorial. É isso aí, acompanha aí. Bom, um sistema de amplificação de instrumentos é composto de três partes. Um pré-amplificador, um amplificador de potência, que é o power amp, e os falantes, né? E eles vão se apresentar fisicamente de três maneiras diferentes. Né? Então vocês podem ter o pré-amp, o power amp e o falante separado, né? Que aí assim, isso pode ser um hex ou pedais de hex. Isso. É o que a gente chama de sistema modular, né? Divididos e tal, em partes. Podem se apresentar também com o pré-amp e o power amp junto, né? E o falante separado, que seria a cabeça e a caixa tradicional. E podem aparecer juntos, né? Com pré-amp, power amp e falante. Tudo junto? Mesmo box, tudo junto. É o combo. Que aí seria o combo. Bom, uma coisa que é legal a gente falar sobre o botão de volume é que quando você altera seu botão de volume, sobe ou desce, você não está simplesmente mexendo no volume do amplificador. Você mexe no timbre e na dinâmica do seu instrumento também. Porque ele não funciona de uma maneira linear, né, Zé? Isso mesmo. O amplificador ele tem vários estágios de ganho. Aí você vai ter os botões, que são os controles do amplificador, distribuído entre esses estágios de ganho, né? Eles podem ser controles de volume ou de frequência, no caso do tone stack. E esses controles trabalham, na maior parte dos casos, de uma maneira passiva, ou seja, eles trabalham atenuando os estágios de ganho do amplificador. Então eles reduzem a ação da amplificação dos estágios de ganho. Bom, a ação dos controles do amplificador, principalmente o botão de volume, dependendo do canal e do estágio de ganho, ela varia do mínimo de compressão até o extremo, né? Distorção, né, Zé? Isso aí. Então, assim, o botão, o controle pode te entregar, quando está no mínimo, uma compressão bem baixa, e você vai subindo, né, vai liberando o volume, essa compressão vai aumentando, até chegar num ponto que a gente chama de break-up, que é onde ela começa a distorcer os picos, né, de volume do sinal. Aí você vai aumentando o botão de volume, ele vai cada vez mais aumentando a distorção e ao mesmo tempo comprimindo mais, né? Achatando bem o resultado final do som. Os controles que aparecem em todos os amplificadores são controles do pré-amp, que é volume, que pode ser chamado de drive, gain, input drive, etc. E o tone stack, que são os controles de frequências, né? Geralmente grave, médio e agudo. Existem algumas variações do controle de tone stack que aparecem só como grave e agudo. Em alguns combos, eles aparecem só como tone. Em algumas exceções, como o caso do Fender Champion 600, ele não tem tone stack nenhum, né? Isso aí. Você ainda pode ter, em alguns amplificadores, né, um segundo controle de drive, né, um segundo controle de volume, né, que geralmente é chamado de drive ou gain, que vai estar em outro ponto, né, dos estágios de ganho ali da pré-amplificação. Você pode ter ainda um controle de bright, que controla um capacitor de agudos no pré-amp, né? E em alguns amps apresentam um controle
do Power Amp, né? No caso, geralmente um Master Volume é o controle mais comum do Power Amp, que é um controle de volume do sinal que vai para o Power. Aí você tem um outro controle que é chamado de Presence, que é um controle de agudos, né, da seção de Power, e um controle de graves da seção de Power que é chamado de Depth ou Ressonância. Pode ser uma chave ou um potenciômetro, né? Ele se apresenta das duas maneiras. A gente vai falar dos controles, né, estruturais dos amplis e fazer algumas demonstrações para vocês entenderem melhor como esses controles agem, né? E então segue agora aí um diagrama com os principais controles dos amplificadores e em qual parte do sistema eles agem. Bom, a gente vai falar agora do botão que controla o volume do primeiro estágio de ganho do amplificador, que é o input volume ou input drive, né? Também chamado de volume, de drive, gain, dependendo do gain, dependendo do ampli, né? Bom, esse volume, esse botão trabalha de uma maneira passiva com o primeiro estágio, né? Então ele atenua a quantidade de ganho que o primeiro estágio do amplificador manda para os outros, né? E ele vai ter um efeito diferente dependendo do headroom do resto do canal ou do resto do amplificador, né? Vamos explicar o que é headroom. Headroom é a quantidade máxima de volume que você pode chegar antes que distorça, né? Que clique. Né? Exatamente. Então, aí em amplificadores que tem muito headroom, né, esse controle pode chegar até um volume bem alto sem distorcer, né? Em amplificadores com um pouco headroom, você abrir um pouquinho ali, ele já está distorcendo e a partir daquele ponto, né, ele só acrescenta a distorção, né? Esse tipo de ampli ou de canal geralmente trabalha associado com um volume master. Em relação ao controle de volume que vai para a seção de Power Amp, podemos dividir os amplificadores em duas categorias: os que têm botão de master e os que não têm botão de master. Isso, O botão de master é o controle que entrega o volume para a seção de Power Amp, né? Os amplificadores que não têm esse controle, eles vão fazer com que o input volume haja sobre o volume e a timbragem do amplificador inteiro, né? E os amplificadores que têm esse controle, né, de master volume, ele vai fazer com que o input volume trabalhe só na timbragem e no volume da seção de pré-amplificação. E o master que vai trabalhar na timbragem e no volume da seção de power. Bom, vocês vão ver agora algumas demonstrações usando o AX de como o botão de input volume age em alguns amplificadores. No primeiro exemplo, vocês vão ver aí uma simulação que copiou o Fender Twin Reverb 1966, um amplificador que não tem um botão de volume master. Esse ampli ele foi construído para entregar um som clean, né? Ele tem 85 watts, muito headroom, ou seja, ele só começa a distorcer quando o volume estiver muito alto, e ele é uma referência para o som clean de guitarra, né? Bom, na primeira demonstração, nessa nossa primeira demonstração, ele vai estar com o Bright Switch desligado, né? A gente vai explicar o que é Bright Switch daqui a pouco. Com duas IRs, né, de falantes Jensen. Os falantes Jensen são falantes clássicos aí utilizados no Fender Twin Reverb, tá? Eles vão estar mixados com alguns microfones. Vocês vão ouvir um loop de guitarra e a gente vai alternar esse loop entre os volumes 8,5, 4,5 e meio, né? No input volume do ampli, tá? No primeiro exemplo, vocês vão ver o volume aumentar e diminuir
normalmente, né? Que vai dar para vocês sentirem também o head room do amplificador, né? Ou seja, o ponto que ele vai, né? Baixinho até o ponto que ele começa a dar um drivezinho, até o break-up dele, né? E no segundo exemplo, vocês vão ver as mudanças, as mesmas mudanças no input volume, só que elas vão ser compensadas com um volume linear colocado depois do ampli, ou seja, a gente vai manter o mesmo volume, né, do ampli e alterar o input, né? Isso vai fazer com que vocês ouçam o que acontece com o timbre, né, quando a gente muda o input e volume, né? Então a gente vai estar descontando aí o efeito Fletcher-Munson que acontece na orelha da gente, que faz com que a gente não perceba as mudanças de timbres como elas são.